Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo de número 12, onde está escrito assim: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Nós estamos diante de um texto bíblico que vamos aprender sobre lições do passado, que também apresentam-se os mesmos problemas no presente, e nós precisamos dar-nos por avisados, porque a palavra de Deus diz que o avisado vê o mal e passa de largo. Então, dentro deste texto, vamos falar sobre coisas que precisamos reprimir. O que é reprimir? Reprimir é contê-las, é não dar vazão, é não dar espaço, é não permitir que elas ganhem terreno na nossa vida e que nós venhamos, então, a incorrer em algumas situações que poderão nos comprometer. A orientação do apóstolo é: quem está em pé, olhe, ou seja, tenha cuidado, seja vigilante, não descuide, não se deixe levar pelas coisas, cuidado para não cair. Para quem está em pé, cair é a coisa mais fácil que existe. Por isso, a necessidade de cuidado. E este cuidado é um cuidado direcionado de acordo com as coisas que surgem e acontecem, e nós precisamos, então, saber quais coisas podemos dar vazão na nossa vida para que elas realizem-se e sejamos por elas alimentados, e quais as coisas que nós precisamos reprimi-las, mantê-las fechado, não dar brecha, não dar oportunidade para não nos comprometermos e perdermos a nossa firmeza e a nossa comunhão com o Senhor. O próprio Jesus disse que quantos que estariam de pé por ocasião da vinda do Filho do Homem, ou seja, quais aqueles que estariam ainda mantendo aquela fé inicial, poderosa, verdadeira, sem mistura, sem contaminação. Então, nós encontramos aqui, dentro deste texto do capítulo 10 de 1 Coríntios, vários exemplos que aconteceram ao povo de Israel e que são lições que foram deixadas para a nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Romanos, ele deixou registrado no capítulo de número 15 e o versículo de número 4, onde está escrito assim: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo o que aconteceu e Deus permitiu ser registrado na sua palavra são lições preciosas que nós não podemos passar por cima. Nós precisamos aprender estas lições que nos levam à frente, à presença de Deus, e lições que nós somos advertidos sobre o que não fazer, dado os perigos e as consequências que depois teremos que enfrentar. Então, diante deste povo, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, eles cobiçaram as coisas más. Cobiçar é desejar, possuir aquilo que não é próprio. A cobiça está alimentada no desejo de alcançar algo que, podemos dizer, é proibido. Então, cobiça é um dos aspectos do pecado. Então, veja, e estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas como eles cobiçaram. Veja que Acã, quando do despojo de Jericó,
ele cobiçou ali uma capa, uma cunha, algumas coisas e escondeu na sua casa. E aquilo custou uma derrota amarga para o povo de Deus, uma cobiça. E ele, com toda a sua família, morreram apedrejados por causa da cobiça. Se ele tivesse controlado e não tivesse permitido a vazão ou espaço àquela cobiça até levá-lo a praticá-la, ele teria guardado a si e a sua família e a nação não teria tido uma derrota naquela oportunidade. Mas isto aconteceu por causa da cobiça. São tantas as coisas que as pessoas cobiçam. São coisas e são pessoas. São bens. Tudo isto, a cobiça se alimenta destas coisas. Mas aqui está dizendo, não cobicemos. Segundo, versículo 7. Não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Então aquele povo se deixou levar pela idolatria, deu as costas para Deus e levantou para si deuses estranhos, conforme os seus desejos e a sua vontade. E isso custou caro àquelas pessoas, porque eles começaram como que a zombar do próprio Deus. E a Escritura nos afirma que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Mas outra coisa que traz-nos a lição, o apóstolo aqui, é dizer que não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Eles se prostituíram, entraram a mulheres estranhas e mulheres a homens estranhos. E isto trouxe contaminação, corrupção. Foi entendido como sendo prostituição. E a palavra de Deus diz que quem prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então nós observamos que 23 mil morreram por causa do ato da prostituição. Então a prostituição, para quem serve a Deus, ela não deve ter nenhum espaço na vida desta pessoa. Ele deve guardar-se da cobiça, deve guardar-se da idolatria, fugir da idolatria, é o conselho bíblico, deve guardar-se da prostituição, a imoralidade. Na prostituição está a imoralidade, a licenciosidade, está o adultério, está todos os desejos carnais e sensuais. Portanto, a palavra diz, não nos prostituamos. E, seguindo, diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram no deserto. Veja que, quando o povo que saiu do Egito, naquela noite da libertação, para ir em direção ao deserto e atravessá-lo para chegar a Canaã, foram, nós, por cima, quase que 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E chegou no deserto, eles começaram a murmurar contra Deus, a desejar o que eles tinham no Egito. Só que quando eles estavam no Egito, eles estavam sofrendo e clamaram a Deus por libertação. Quando o Senhor Deus veio e libertou e tirou-os dali, fazendo ricas promessas a eles, chegou na caminhada, eles começaram a se voltar contra Deus. E Deus então disse que daqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, nenhum deles entrariam na terra prometida, em Canaã. E isto cumpriu-se durante 40 anos pela caminhada no deserto. Eles foram morrendo na caminhada do deserto. O certo é que só entrou em Canaã pessoas de 40 anos para baixo. Ou seja, 40 anos para baixo, 40 anos foi o tempo no deserto. Então, pessoas que nasceram no deserto é que entraram na terra de Canaã. Além deles, só Josué e Calebe, conforme olhamos a Escritura,
Caleb diz que estava com 45 anos quando Deus lhe tinha feito promessa e agora estava com 85 anos, passado 40 anos. Então veja que a murmuração só traz prejuízos. Então são coisas que eu e você precisamos reprimir. Não é impossível que estas coisas venham, que venha para nós um mau pensamento, um desejo de cobiça, de murmuração, de idolatria, de prostituição. Esses desejos, essas coisas, elas infundem-se no pensamento da pessoa. Nós não estamos impedindo que o pensamento venha à nossa mente, mas é nosso dever, como servos de Deus, filtrar os nossos pensamentos, e aqueles que saibamos não ser bom e não estar de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, eles devem ser reprimidos, reprovados, retidos e não dar a ele brecha para que haja a manifestação, porque isso pode nos levar a um prejuízo, a uma derrota muito grande. Por isso, o conselho da palavra de Deus: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Então nós observamos aqui em linhas gerais algumas coisas pelas quais nós precisamos reprimir. Então observamos, em primeiro lugar, precisamos reprimir a cobiça. Não nos deixar levar pela cobiça. A cobiça é pecado, é afronta contra Deus. Segundo, nós não devemos deixar ir adiante a idolatria, dar as costas a Deus por ser atraído por alguma coisa humana da terra. Não, adorar somente a Deus. Foi o que o próprio Jesus disse a Satanás. Ele disse: tudo isso te darei se prostrar me adorares. Ele disse: só ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Então, não podemos dar vazão para a idolatria. Outra coisa que precisamos reprimir é o espírito de prostituição. Outrora a pessoa poderia ter sido dominado por isso, mas uma vez libertos por Cristo e salvo por ele, ele tem que ser liberto também do espírito da prostituição, para que isto não venha contaminá-lo e colocá-lo a perder. Portanto, é preciso ter cuidado. Olhe, não caia, tenha cuidado, seja prudente, seja vigilante. É a linguagem da Escritura para nos manter no caminho. A murmuração. Murmurar é falar contra, é falar mal, é falar entre dentes. Assim como aquele povo murmurou e pereceu, uma murmuração da nossa parte pode comprometer a nossa vida com Deus. Então não podemos nos dar a permitir que a murmuração encontre caminho aberto na nossa vida. Nós precisamos reprimi-la. Então, já observamos: reprimir a cobiça, reprimir a idolatria, reprimir a prostituição, reprimir a murmuração, reprimir a nossa língua. Aqui está mais ligado também a murmuração e outras coisas. As palavras que falamos e a intenção com que as falamos. Então precisamos ter cuidado. E os desejos carnais, conforme já dissemos, estão ligados à prostituição. Então são estes pontos que nós precisamos ter cuidado. Reprimir o amor mundano. O próprio apóstolo João deixou escrito o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então são coisas que devemos reprimir, não permitir que elas ganhem espaço, que nós venhamos a ser
usado por estas coisas a praticar aquilo que sabemos não ser de acordo com a palavra de Deus e o seu propósito para a nossa vida. Então, há necessidade de que tenhamos cuidado. Estamos em pé pela fé. Não podemos nos vangloriar. Há muitas pessoas que brincam com estas coisas e dizem, não, mas eu sou forte, eu sou vacinado, comigo nada acontece. É um engano. É um engano. Quantas pessoas que se mostraram tão forte, tão corajosa, tão destemida, equilibrada, e chegou determinado momento, eles caíram, eles cederam, eles caíram na cobiça, na idolatria, na prostituição, na murmuração, no espírito mundano, e todas essas coisas ruins, deixou-se levar por um mau pensamento e alimentou. E isso então colocou tristezas e decepções para a sua vida. Mas o conselho de Deus é: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, é uma advertência séria, necessária. Os dias em que nós vivemos são dias trabalhosos, são dias difíceis, são dias em que a prática mundana está entrando em todos os lugares. Então é preciso ter muito cuidado. Esta inversão de valores, que não existe mais agora os absolutos e tudo é relativo, é de acordo com o que eu penso, é de acordo com o que eu creio, com o que eu acho no meu coração. Isso não é nenhuma segurança, porque o que é relativo é hoje e amanhã não é. E as pessoas estão trocando as convicções absolutas por crenças relativas, de acordo com o ponto de vista, da maneira como eu sinto. Não, isso nos leva à bancarrota. Nós devemos ter os princípios da palavra de Deus e a própria palavra como absoluta. Ela não é relativa, ela é absoluta, fiel e verdadeira, imutável, santa, poderosa e viva. Então, quando nós mantemos este princípio de que as coisas de Deus são absolutas, isso nos livra de cair nas coisas relativas, porque elas podem comprometer-nos. Mas quando nos atemos à palavra de Deus, ela é para nós como uma salvaguarda. Como guardar-se da cobiça, da idolatria, da prostituição, da murmuração e do mundanismo? O salmista, com graça de Deus, ele deixou escrito: como purificará o mancebo seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Em outro, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus encontra lugar no meu, no teu, no nosso coração, nós estamos tendo dentro de nós uma salvaguarda, uma proteção da palavra de Deus, para não nos deixar levar, seja por pensamentos, por palavras ou por obras. São as três formas em que nós transgredimos contra Deus: por pensamentos, por palavras e por ações. Então, como é que nasce uma cobiça? Primeiro é um pensamento, depois uma palavra e, por fim, é um ato, um comportamento, uma atitude. E aí, então, a pessoa está enlaçada. A idolatria, a mesma coisa. A prostituição, a mesma coisa. A murmuração e o mundanismo também é a mesma coisa. Então, as coisas são assim. Elas vêm à mente, da mente vai à boca, pela palavra, e da palavra vai à prática, ao comportamento, à ação das pessoas. Observe, por exemplo, no exemplo de Davi com Batseba. Ele viu aquela mulher banhando-se. O que aconteceu? O pensamento surgiu na cabeça dele. Ele viu, ele admirou-a, ele desejou-a. E o que fez? Ele procurou por ela. Ele buscou saber quem era,
mas não respeitou quando recebeu a informação. E mesmo assim a tomou para si e fez o quê? Praticou um ato horrendo e desonroso diante de Deus. Sofreu ele e a sua casa e a nação. Que tristeza! Por causa da cobiça, da prostituição. Corrompeu-se. Quando eu leio esse texto e diz: aquele, pois, que cuida estar de pé, ou estar em pé, olhe, não caia. Ou seja, tenha cuidado. Pessoa que está em pé para queda é muito fácil. Pessoa que está firmado em Deus para abrir vazão para o esfriamento espiritual é coisa de segundo. E para voltar novamente àquela condição de fervor diante de Deus, demora tanto tempo. É tão difícil a restauração. Por quê? Por causa destas coisas que dominam a vida das pessoas. Então aqui estão coisas que precisam ser reprimidas. Nós devemos reprimir o mau pensamento, reprimir as coisas que vêm nele, o pensamento de cobiça, de idolatria, de prostituição, de murmuração, de mundanismo, de todas estas coisas que o mundo oferece. Nós precisamos estar bem atento, com os olhos abertos e o ouvido sensível à voz do Espírito de Deus, que certamente, através da palavra que está entesourada em nosso coração, ele vai nos advertir, ele vai nos colocar em alerta para termos o cuidado e não cairmos nestas ciladas que são preparadas pelo adversário. Que Deus ajude a mim e a você, a cada um de nós, lembrando sempre, aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia, mantenha-se em pé, mantenha-se firme, mantenha-se voltado para Deus, não se deixe levar pelas coisas aparentes e exteriores. Cuidado, cuidado, cuidado. É a orientação de Deus hoje nesta meditação. Coisas que precisam ser reprimidas para o bem da nossa vida com Deus. Que isto possa tornar-se real na nossa vida, nos precaver, nos guardar, nos policiar diante de certas situações que se apresentam e principalmente com o nosso pensamento, para não deixar entrar algo nele que venha embaraçar a nossa vida. Mas confiamos em Deus, que com a sua graça e estando debaixo da sua mão potente, nós estaremos guardados e protegidos pelo Senhor. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Veja o que diz o texto. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não caia. Não ceda à queda. Portanto, mantenha-se atento a tudo e a todos, para manter-se em pé diante da presença do Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.